E agora a gente fala de mais um caso envolvendo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decidiu abrir um inquérito para investigar a suposta quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte por parte da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A suspeita é de que os dados que teriam vazado nas últimas semanas e usados em reportagens na esteira do escândalo do Banco Master foram acessados de maneira ilegal. A quebra de sigilo teria atingido 2 ministros, principalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e estaria ligada a informações financeiras detalhadas dos familiares e também de escritórios. Tá me olhando, Augusto? Tô olhando essa porque saiu, é o seguinte, tá quentinha. tá provado, não. O crime aqui é revelar o crime. É isso. Exatamente. Ana, a gente estava Ele acompanhando... esqueceu um pouco do talha-ferro. Porque, agora é esse. Exatamente. Hoje de manhã a notícia era: Moraes estuda a abertura de um inquérito para investigar suposto vazamento de informações. Já no fim da tarde a coisa mudou. O ministro Alexandre de Moraes, então, decidiu pela abertura desse inquérito para investigar integrantes de um órgão federal do governo federal, tanto do COAF quanto da Receita Federal, que estariam ali vazando informações financeiras de ministros do Supremo. Completando, pode? Claro. Só, eu não vou não vou contar nenhuma novidade. Mas bastaria saber que ele comprou uma mansão à vista por 15 milhões de reais para mostrar que alguma coisa tem. É isso. Ana? É impressionante como eles se sentem intocáveis, né? E eu me lembro que um dia conversando com a Branca, até ela depois pediu que eu colocasse em um dos meus artigos, eu não me lembro qual artigo, mas uma lei federal nos Estados Unidos, Paula, é uma lei de 1978. Essa lei obriga que os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eles apresentem anualmente relatórios de ganhos financeiros, seja mesmo que tenha sido uma doação ou fez uma palestra em Harvard, né? Não são só os ministros do Brasil que fazem palestras, e no Brasil a gente não tem isso, né? A gente não sabe quantos milhões os ministros levaram por palestras, participações, por pareceres jurídicos, né? Pelas bondades jurídicas. Mas são os magnânimos, né? Impressionante como não passamos um dia sem falar esse nome, Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes. Vocês comentavam sobre até colocamos na tela a matéria do nosso querido Christian Costa sobre Moraes ameaçando presos no 8 de janeiro por suposto que teriam descumprido, né, medidas cautelares. Exatamente isso aí está na tela novamente. E aí você vê que o contrário não acontece em momento algum, porque aí na matéria do Christian está o seguinte: Moraes ameaça prender envolvidos no 8 de janeiro por suposto descumprimento de cautelares. Ministro do STF deu 5 dias para advogados se explicarem. Mas aí quando os advogados explicam, quando a Microsoft manda os logs oficiais no caso do Felipe Martins, quando a LinkedIn fala em um relatório especial e oficial dentro dos 5 dias abertos pelo ministro, nada acontece. Felipe Martins segue preso. Mais uma vez, provou a inocência, trouxe relatórios oficiais e segue preso. Então, Moraes agora abre inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados. Sendo que, quando há acesso ilegal a dados, no caso do Felipe Martins, que um suposto jornalista acessou uma informação que não era oficial, aquela falsa entrada do Felipe Martins, e isso foi a peça, o pilar fundamental para uma prisão arbitrária e ilegal de 6 meses, não acontece nada, porque o ministro não abriu processo para apurar o que aconteceu com o I-94 de Felipe Martins. Não passamos um dia sem mostrar a aura
magnânima, absoluta, monárquica. Não vou nem falar monárquica, porque nós gostamos aqui da nossa monarquia no Brasil, mas é o rei do país. Alexandre de Moraes está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. Ele se mantém acima de seus colegas na Suprema Corte do Brasil. Só dá Alexandre de Moraes. Marcília, é importante a gente alertar aí para a abertura de um inquérito como esses, nesse momento, em ano eleitoral, porque inquérito no Brasil, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, virou sinônimo de buraco negro sem fim. Exatamente. A Ana estava falando, né, que, nesse caso, o Moraes se acha ou se comporta como alguém acima da lei, mas esse inquérito, ele é consequência dos ministros estarem, na verdade, à margem da lei. Eles e os seus familiares, né? São as notícias dos últimos tempos. Eles estão à margem da lei. Quando o Moraes ou a família do Moraes tem contratos indecentes de 129 milhões de reais no escritório da esposa dele, quando o ministro Toffoli tem dois irmãos e um primo, sendo sócios de um fundo que está na cadeia societária. Cadeia, aliás, é um bom nome para isso, não só societária, cadeia societária do Banco Master, e inclusive com a suspeita da Polícia Federal de que esses fundos eram utilizados para inflar o valor do Banco Master e viabilizar as fraudes cometidas. A gente está falando de pessoas que estão à margem da lei, que são marginais da lei. E isso deveria fazer com que o ministro Toffoli não apenas saísse da frente desse caso, mas talvez fosse investigado, no mínimo seus parentes. E também a esposa do ministro Moraes deveria vir justificar o porquê desses 129 milhões e não o fez, como bem disse o Augusto. E se não o fez, é porque algo errado está acontecendo, porque, enfim, até agora ela não trabalhou nesse caso, né? Tá claro que ela nunca trabalhou para o Master, não há indício nenhum de que ela trabalhou. Então, esses ministros, ou esse inquérito, ele responde ao fato de que os ministros e seus parentes estão à margem da lei. E me parece que começa aqui a nascer a possibilidade de um inquérito das fake news turbinado. Um novo inquérito das fake news, talvez um pouco mais sutil ou talvez um pouco mais sofisticado, porque diferente daquele de 2019, o 4781, que investigava, punia e censurava a imprensa, agora esse parece querer punir e investigar a fonte da imprensa. Isso é de uma gravidade tremenda. Quer dizer, quando eles vão para cima do COAF, quando eles vão para cima do fisco, me parece, é só juntar um mais um, que a suspeita dos ministros é de que é o fisco e o COAF, ou alguém do fisco e do COAF, que estão vazando para a imprensa as informações que dia e noite saem sobre os ministros, sobretudo o ministro Moraes e o ministro Toffoli e seus parentes. E essas aberrações todas relacionadas ao Banco Master. Então, não apenas agora censuram a imprensa, mas querem dar um passo além. Querem chegar na fonte da imprensa, talvez até para não precisar confrontar-se com uma imprensa que é da velha mídia e que agora também começou a divulgar os fatos, e para não se chocar com essa velha imprensa, eles vão impedir ou tentar fechar a torneira de quem está alimentando essas informações para essa imprensa. Então, o ano de 26, concordo com o Augusto, nós não vamos ter mais um ano de 22 porque nada é igual, se aprende sempre com o absurdo, mas nós teremos uma tentativa ainda muito grande, acredito eu, dos ministros de caminharem para cima e por cima de nós e de nossas liberdades. Para fazer uma observação aqui simples, né? Nós estamos agora sendo acompanhados por dezenas de milhares de brasileiros. Algum aí teria algum problema se fosse quebrado o sigilo fiscal de quem está nos acompanhando? Você teria algum problema? Pode abrir teu sigilo? Pode abrir, Paula? Calma. O meu pode abrir. Pode abrir. À vontade. Por que eles têm tanto medo disso aí? Porque cometeram crimes fiscais. Porque vão ser enquadrados com mais facilidade. Agora eles agem como se o medo fosse o mesmo.
Lamento informar que não é. Que não é, que os brasileiros vão aprendendo que o ministro pode muito, mas não pode tudo. Vamos lá. O Augusto lembra bem o caso do talha-ferro, porque o talha-ferro é exatamente isso. Ah, não, mas vazou... Veja, se você tem um crime ou uma ilegalidade, não se vazou, não. Fez-se um favor. É um serviço à sociedade que aquela informação venha a público. É um dever, inclusive, que aquilo venha a público. Quer dizer, você deve esconder ilegalidades, então? Você deve fazer... É que nem houve também no Galípolo, com as conversas do Moraes com o Galípolo, a alegação do Banco Central que não poderiam ser divulgadas porque eram de intimidade deles. Bom, se é uma intimidade entre o Galípolo e o Moraes, já está errado. Então, quer dizer, a gente precisa fazer com que ilegalidades, intimidades cometidas, notícias ou informações que não são republicanas, estão ali no armário das instituições, sejam sim reveladas. Isso é um direito nosso e um dever deles revelar. Ana está com o dedo levantado antes de eu passar para o Caute. Diga, Ana. É porque eu fui buscar exatamente os detalhes dessa lei nos Estados Unidos. Ontem falávamos aqui, né, que o Brasil, que toda hora aparece um projeto de lei, que na verdade é um projeto de lei para que uma lei já existente possa ser respeitada. É sempre assim, né? Não é uma lei nova que possa, de uma certa forma, trazer um benefício maior para a nação ou transparência. Então, aqui vou deixar uma recomendação para aqueles que amam apresentar projetos de lei. Vamos copiar essa lei de 1978 dos Estados Unidos em relação ao alto escalão do governo nos Estados Unidos e principalmente os juízes da Suprema Corte, que é a Ethics in Government Act, ou seja, a lei da ética no governo. Os ministros da Suprema Corte são obrigados a apresentar relatórios financeiros anuais e são obrigados, neste relatório, declarar, vamos lá, rendimentos, salários, honorários, royalties, pagamentos por palestras, livros, etc. Investimentos e ativos financeiros. Eles são obrigados a colocar ali o que eles têm no banco. Dívidas relevantes, presentes acima de determinados valores, reembolsos de viagens e vejam vocês, eles são obrigados a informar fontes de renda do cônjuge. Esses relatórios são públicos e ficam arquivados no Judiciário Federal. Então vejam vocês, para aqueles apaixonados, eu vou fazer a lei tal, um ano de eleição, 2026, tá aí. Vamos copiar a Lei de Ética no Governo dos Americanos, de 1978, e trazer transparência em relação aos ministros da Suprema Corte no Brasil.